Outubro é o mês do Halloween aqui no canal, e esse ano, durante todo o mês de outubro, eu vou lançar vídeos com essa temática de terror aqui no canal. O primeiro vídeo desse especial de Halloween é sobre um jogo que eu joguei ali na Steam há algum tempo atrás, mas que não saiu da minha cabeça até hoje. O que você faria se estivesse preso para sempre em um looping temporal, sendo obrigado a jantar todas as noites com uma coruja? Dinner with a Owl é um jogo indie estilo point and click lançado em 2017 pela desenvolvedora e produtora Boring Suburban Dead. O jogo foi feito do zero em apenas 2 semanas durante a Adventure Jam 2017, um desafio anual criado pelo site GameJolt, onde os participantes têm 2 semanas para criarem o melhor jogo indie que puderem. Esse jogo incrível nasceu então de uma competição que rolou lá para 2017, mas ele se tornou mundialmente conhecido apenas quando ganhou uma dublagem em inglês e foi finalmente lançado na Steam totalmente de graça. Daqui pra frente eu vou contar detalhes sobre a trama do jogo. Então, se vocês tiverem interesse de jogar sem spoilers, eu recomendo que vocês pausem o vídeo aqui e vão jogar esse jogo que está de graça na Steam. Mas se você não liga muito para spoilers, ou até se você não curte muito jogos indie, então vem comigo que hoje nós vamos embarcar nos mistérios desse intrigante game. E antes do gameplay, vale lembrar que esse vídeo é patrocinado pelo Rei dos Coins, a maior loja de coins da América Latina, e pelo Tibia Blackjack, o mais confiável site de aposta de coins. E agora, sem mais delongas, vamos adentrar na mansão da coruja. Welcome, Mr. Webb. Mr. Brown is already awaiting you. You will find him in his office, down the hallway. Thank you. Have a pleasant stay, sir. Somos recebidos pelo que parece ser um mordomo da mansão. Aparentemente o nome do seu personagem é Sr. Webb, e viemos conversar com um tal de Sr. Brown, que está esperando na última porta no final do corredor, dentro do seu escritório. Logo de cara já percebemos o quão diferente é a estética desse jogo. Os controles são bem simples, e basicamente tudo que você vai fazer aqui é usar o seu mouse para movimentar o Sr. Webb pela casa. Podemos também interagir com o mordomo, que te lembra qual é o seu primeiro objetivo no jogo. He awaits you in his office. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Entrando no escritório, nos deparamos com uma figura esquisita, meio semi-transparente, sentada na escrivaninha. Talvez sejam as sombras do escritório que estão escondendo o homem, que parece bastante atarefado, lendo papéis e revendo documentos. Ele não vai interagir com você imediatamente, a menos que você clique nele. Mr. Brown? Nice to meet you, Mr. Webb. But you... Did you have a nice arrival? Esse é ninguém menos do que o Sr. Brown, que além de ter um vozeirão imponente, vestir um terno caro e aparentar ser um homem de negócios, é uma coruja. Você até tenta tocar no assunto que o Sr. Brown é uma coruja, mas ele te corta na hora e diz que você deve estar faminto depois da sua longa viagem até a casa dele. O Sr. Brown diz então que antes de tratar de negócios com você, irá te apresentar para os outros hóspedes da casa. You look hungry, though. Business can wait until tomorrow. Well... But before we eat, you have to meet the other guests. Guests? I'd like to introduce you to Miss April Merritt. April, this is my business partner, Mr. Webb. Nice to meet you. It's a pleasure. But... don't you think it's quite odd that he's an... This is her daughter, Josie. Hello, sir. And you already met my butler, Declan, over there. Very well. Guys! What's going on here? Talvez pela crescente tensão da atmosfera do ambiente, ou talvez pelo fato de que todos os outros hóspedes estão parecendo um pouco desconfortáveis, ou pelo fato de que alguma coisa ali não faz sentido, você decide se impor e fazer a pergunta que está gritando na sua mente desde o início de toda essa conversa. O que diabos está acontecendo ali? Todos ficam num silêncio constrangedor por alguns segundos, até que o Sr. Brown solte uma das suas mais célebres frases, que ficaria para sempre marcada no jogo. Let's have dinner. Delicious. Isn't it, April? Declan really surpassed himself. Yummy. What do you think, Mr. Webb? Aqui você tem 3 opções de diálogo. Dizer que a comida estava realmente muito boa, dizer que está cansado e quer descansar, ou confrontar novamente o Sr. Brown
pelo fato dele ser uma coruja, e aparentemente todos os moradores estarem ignorando esse fato. E, obviamente, na sua primeira gameplay, provavelmente você vai querer falar sobre o elefante na sala, ou nesse caso, sobre a coruja na sala de jantar. I'm more interested in why you are an So, everyone finished? Yes, Mum. I will guide Mr. Webb to his room then. All right. Should I stay here? With Mr. Brown? I'll be right back, okay? We'll see each other tomorrow. Just come to my office when you're ready. We've got a lot of work to do. A senhorita April então te guia para longe da sala de jantar, onde o Sr. Brown e a sua filha Josie continuam sentados. Dá para notar que existe um certo desconforto da parte de April de deixar sua filha sozinha com o Sr. Brown, mas ela não tem opção. Te levando para um canto, escondido dos olhos e ouvidos do Sr. Brown, vocês finalmente podem ter uma conversa franca. Now that we are alone, what the heck is wrong with Mr. Brown? Psst. He might hear us. Why shouldn't I speak out about what he is? Because it's very dangerous to provoke him. He doesn't seem to be aggressive. But he has been in the past. And what do you think about Declan? I don't know if we can trust him. Maybe you can find out. Você percebe preocupação no tom de voz de April ao falar sobre o Sr. Brown e o mordomo Declan. Definitivamente ela não está muito feliz de estar aqui. Você pergunta há quanto tempo ela e a sua filha estão nessa casa. How long have you already been here? I don't know exactly. Weeks. Maybe even months. He won't let us leave. Do you want to leave this place? Of course I do. Let's go then. He is with Josie right now. And I won't leave without her. Let's just go and get her. What could he do to stop us? You underestimate him. April, desconfiada, olha para os lados e, se aproximando de você, sussurra no seu ouvido. Sometimes he lurks in the dark, eavesdrops on our conversations. I think he even poisoned the tap water. The only way you could help us is to neutralize him. Before you fall under his spell. No canto esquerdo superior da tela, podemos ver o único item do nosso inventário, os documentos que devemos entregar ao Sr. Brown para dar continuidade aos seus negócios de trabalho. Just hand over the contracts and we can get straight to work. Enough for today. We're making good progress here. See you later at dinner. See you there. Depois de horas de trabalho, o Sr. Brown te diz que é hora de dar uma pausa. E agora você tem um tempinho livre até o jantar ficar pronto. Nesse momento você sai do escritório do seu parceiro de negócios e vai tentar revirar a casa para achar algo que te auxilie nessa fuga. As portas não têm qualquer tipo de interação. E o único objeto que você pode interagir no hall principal é com um porta-guarda-chuvas que está do lado da entrada da casa, mas que aparentemente não tem serventia nenhuma. No hall principal podemos encontrar o mordomo Declan. How may I be of service? Aqui temos algumas opções. Ainda não sabemos se podemos confiar no mordomo ou não, então começamos com perguntas mais básicas. A primeira pergunta é qual comida teremos para o jantar. What's for dinner today? Lamb and kidney pie. Very well. What do you recommend to drink? We've got a decent selection of red wine. Just don't drink the tap water. Why shouldn't I? Well, the water in this area is a bit limey. Vendo que o mordomo tentou nos avisar sobre os perigos de tomar a água da torneira, água que, segundo a April, foi envenenada pela coruja, você finalmente se sente confiante o suficiente em Declan para fazer perguntas mais ousadas.
May I ask you a personal question, Declan? Certainly, sir. Have you ever thought about quitting your job? Excuse me? Do you think about leaving this house? It's not that easy. I will take care of it. But I need your help. What should I do? Can you provide me some sort of weapon? Well, there are plenty of knives in the kitchen. That should do. Meet me tomorrow at this place. We have to eat dinner now. How was work? Mr. Webb is a tough negotiating partner, but I'm confident that we can conclude an agreement. We'll find a solution for our problem soon. Você provavelmente já está bastante confiante a essa altura do campeonato. É claro que você teve que passar um dia inteiro trabalhando junto com o Sr. Brown, mas agora que você já encomendou uma faca para o mordomo e amanhã irá matar a tirana coruja que aprisiona toda aquela gente dentro da casa. O plano na sua cabeça parece muito simples, mas você evita de comentar ele para a Srta. April com medo de que o Sr. Brown possa ouvir o plano na escuridão. April vê a confiança nos seus olhos, mas isso definitivamente não convence ela. Ela profetiza então como será a sua primeira tentativa de eliminar a coruja. I'm afraid it may already be too late. Começamos o dia 3, e quando começamos apenas a caminhar pela casa, o Sr. Brown pula das sombras furioso. Mr. Webb, what are you up to? I knew it all the time. But it won't work. You hear me? Mr. Brown. Declan. I didn't do anything wrong, sir. It's me who decides about that. Come to my room after dinner. No, sir, please. O Sr. Brown então some nas sombras novamente, e você pode se mover de novo. Você vai até o mordomo e pega com ele a faca que você tinha encomendado no dia anterior. Here it is. Thank you, Declan. Be prepared to leave this house soon. I just hope that it works. Agora na parte de cima do inventário, além do contrato, também temos uma faca, que pretendemos usar para matar o Sr. Brown. Entramos no escritório dele e a sangue frio e sem falar nada, esfaqueamos a vil criatura. O Sr. Brown agora jaz morto em sua cadeira. O sangue escorre pelas suas roupas, manchando os papéis da escrivaninha. Você sai meio atordoado da sala em busca dos outros moradores da casa para fugirem dali o quanto antes. Let's get out of here. Can we really leave now, Mummy? E é aqui que acontece o mecanismo mais importante de todo o jogo. Toda vez que você estiver prestes a sair da casa, a pequena Josie vai perguntar para sua mãe se vocês realmente podem sair. A resposta de April vai definir se poderemos concluir o jogo ou se ainda não estamos prontos. E infelizmente, nessa primeira gameplay, ainda não estamos. Can we really leave now, Mummy? I think it's already too late for him. No, not again. Oh, I'm so thirsty. Let's have dinner. Welcome, Mr. Riley. Mr. Webb is already awaiting you. You will find him in his office, down the hallway. Thank you. Have a pleasant stay, sir. A partir daqui, o jogo toma um rumo bizarro. Você agora se chama Riley, e a coruja é ninguém menos do que o Sr. Webb. É como se a coruja de agora fosse o seu eu de antes, e como se a próxima coruja que vai aparecer fosse você logo depois de matar a coruja atual. Você se vê agora preso em um looping temporal. Delicious. I'm afraid it may already be too late. I didn't do anything wrong, sir. Sometimes he lurks in the dark. No, not again. Let's have dinner. Você se vê preso em um looping temporal, revivendo os mesmos momentos de novo e de novo. Primeiro a reunião com a coruja, depois o jantar, depois a conversa escondida com a April, com Declan, a reunião de negócios, a entrega da faca e o assassinato. Matar a coruja aparentemente não é a solução.
porque toda vez você acaba se tornando uma coruja nova, que ainda vai manter os hóspedes presos na casa. Pelo fato de April falar algumas vezes que já era tarde demais para conseguirmos vencer a coruja, eu comecei a desconfiar que a coisa que nos prendia na casa e que criava um vínculo sinistro com o Sr. Brown, com o Sr. Webb, era o contrato que a gente entregava para ele. O problema é que precisamos obrigatoriamente entregar o contrato se quisermos avançar na história. E a faca só é entregue por Declan um dia depois de tudo isso. Eu fiquei muito tempo jogando para tentar achar uma forma de quebrar esse looping. Durante a minha jogatina, presenciei várias coisas sinistras que aconteciam de diferente na casa. Uma delas eram pequenos bugs visuais. Outra foi quando a casa toda ficou invertida. E outra foi quando o personagem se olha no espelho e vê uma sombra meio bizarra nele. E também tem uma hora que ele vê uma coruja como reflexo. Mas com certeza nenhum desses encontros foi tão bizarro e incrível quanto a canção da coruja. Depois de você arquitetar o plano com Declan, a coruja pula das sombras e te questiona sobre tudo isso no looping original. Mas aqui, ao invés de te dar um esporro, ela começa a cantar uma música que a princípio não parece ter muito nexo, mas que te dá algumas pistas importantes do que está acontecendo na casa. Voices in my head, they scream in the name of a long forgotten past. They're threatening me. This shell is built to last. Hear me out, this ain't over soon. Day in and day out we feast at noon. The final contract might get you out. Go figure what it's about. If I can leave, then you can too. No men, no women, no innocent daughter. They'll have to see this through. It may have started out with a sip of the water. Another day, another night. Another sip, another bite. I can feel the many feet marching out as I'm complete. It's getting worse, the feeling inside. Got nowhere to run, no place to hide. And I can feel the many feet marching out as I'm complete. A canção parece te dar uma dica do que fazer a seguir. Tem esse tal de contrato final que seria necessário para sair da casa, mas isso pode ser muito bem uma distração da coruja. A música menciona também um gole da água que teoricamente foi envenenada na casa. Esse lance da água é meio bizarro porque todo mundo comenta, mas nós nunca interagimos com essa tal água envenenada na gameplay. Outra coisa interessante na música é quando ele cita que consegue ouvir os pés marchando para fora da casa assim que ele estiver completo. Aparentemente, só quando esse assunto da coruja estiver completo, aí sim todos da casa poderão marchar para fora dela. A resolução de todo o mistério pode ser um pouco decepcionante para muitos, mas foi bem desafiadora para mim, e eu acho que eu levei pelo menos uns 14 dias em game para conseguir quebrar o looping. Depois de alguns loopings, Declan dá uma informação bem importante para a resolução do mistério. Do you think about leaving this house? It's not that easy. My master possesses the people inside this house. Everyone who stays here longer than a few hours falls under his spell. Meet me tomorrow at this place, but hear my words. It may already be too late for you to survive this situation. The only way to stop this man would be if he was killed by someone who just arrived at this house. We have to eat dinner now. Aparentemente, a coruja enfeitiça todos que ficam na casa por mais de algumas horas. E para você ser bem sucedido em matar a coruja, precisaria fazer isso assim que chega na casa. O problema é que assim que você chega na casa com um novo nome, não tem nenhuma arma em mãos. A faca só vai ser dada para você pelo mordomo no terceiro dia. O segredo então para se ter uma faca no começo do jogo, por incrível que pareça, gira em torno do porta-guarda-chuva. Depois que Declan te dá uma faca, você pode escondê-la dentro do porta-guarda-chuva e pedir por outra reserva. Daí você vai matar a coruja normalmente e mais uma vez vai pro Bad Ending. Can we really leave now, Mummy?
I think it's already too late for him. No, not again! Oh, I'm so thirsty. Let's have dinner. Quando o jogo recomeçar, a faca ainda vai estar escondida no porta-guarda-chuva. Agora, com ela em mãos, você mata a coruja antes mesmo de firmar um contrato com ela. E aqui, mais uma vez, agrupados na porta, os moradores se veem angustiados para poder sair da casa. Let's get out of here. Can we really leave now, Mummy? Yes, my dear. This creature won't detain us any longer. We'll leave this nightmare and never look back. Voices in my head. O jogo acaba aqui e os créditos sobem. Desde a primeira vez que eu joguei o Dinner with All, eu fiquei completamente apaixonado. Esse jogo tem uma atmosfera sombria e misteriosa, mas que ao mesmo tempo te motiva a resolver o mistério da coruja para poder libertar aquelas pobres pessoas daquele terrível looping temporal. Existem muitas coisas no jogo que são um mistério e que provavelmente foram coisas que não puderam ser mais desenvolvidas pela falta de tempo no projeto original, como o mistério da água de torneira envenenada. Além disso, rola uma lenda que existe uma forma de se zerar o jogo em apenas 2 dias. Mas acredito que isso seja só uma lenda mesmo, pois o puzzle das facas demora alguns dias in-game para poder fazer. Acho esse jogo extremamente competente em criar uma atmosfera desconfortável e até mesmo um pouco assustadora, onde você se vê preso em um looping infinito de jantares com uma coruja. Se curtiram o vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!